Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da Unidas, onde serão apresentados os resultados do primeiro trimestre de 2022. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. O áudio estará disponível no site da companhia em até 24 horas. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Unidas, poderá obtê-lo no site da empresa, ri.unidas.com.br. Esta teleconferência, acompanhada da apresentação de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Unidas. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o senhor Luiz Fernando Porto, diretor-presidente, o senhor Marco Túlio Oliveira, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Carlos Sarquis, head da divisão de Rent-A-Car. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Porto. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Unidas. Estão comigo hoje Marco Túlio, nosso CFO e DRI, e Carlos Sarquis, nosso Head de Rent-A-Car. Iniciamos a nossa apresentação no slide número 2. Temos o prazer de anunciar que a Unidas, consciente do seu papel para um meio ambiente equilibrado e comprometida com o futuro da mobilidade sustentável no país, evoluiu e passou a disponibilizar scooters elétricas para locação através do Unidas Livre. A Unidas firmou uma parceria com a Volts, empresa de tecnologia com foco em mobilidade urbana, para oferecer planos de assinatura de scooter elétrica EV1 Sport. Somos pioneiros em locações de veículos eletrificados no Brasil, com uma frota ampla e diversificada, e a chegada das scooters elétricas no portfólio representa mais uma opção de mobilidade sustentável e econômica. Adicionalmente, este movimento nos permite adentrar em um nicho de mercado de clientes que, além de buscarem uma opção de mobilidade em duas rodas, economizam com um ticket de locação menor. Passando para o slide seguinte, a nossa frota total cresceu 22,6% nesse trimestre, alcançando o patamar de 203,7 mil veículos. Crescimento impulsionado pela forte demanda em ambos os segmentos de locação e, em especial, em terceirização de frotas, que teve uma variação positiva de 28,2% na comparação de 12 meses. No gráfico inferior, mostramos a evolução da frota média alugada, que subiu 20,9% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Seguindo para o slide 4, mostramos os investimentos líquidos em frota. Nesse trimestre, adquirimos aproximadamente 13 mil veículos e vendemos 10,1 mil veículos. Um saldo positivo de 2,8 mil veículos no trimestre, em linha com a expectativa de menor recebimento de veículos 0 km neste início de ano. Passando agora para o slide 5, onde falaremos de terceirização de frotas. No gráfico de cima, seguimos priorizando os contratos de maior rentabilidade e foram contratados 7,1 mil novos veículos no trimestre, porém, com um valor global dos novos contratos de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Esse valor global nos novos contratos é de 65% maior que o primeiro TRI 21,
além de ser recorde dentro da companhia. Os carros em disputa para o próximo trimestre superam os 85 mil veículos, uma evolução de 17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior e praticamente o dobro do que disputávamos em 2019 e 2020, demonstrando o forte momento para esse segmento de locação e a capacidade da companhia em identificar e atrair novos clientes. No próximo slide, seguimos evoluindo de maneira consistente o nosso volume de diárias em terceirização de frotas. Quebramos mais um recorde nesse trimestre ao atingir o volume de 9,7 milhões de diárias, com crescimento de 30,7%. O maior volume de diárias no trimestre vem acompanhado de evolução da tarifa média mensal, que atingiu o patamar recorde no trimestre de R$ 1.964, um aumento de 11,1% em relação ao primeiro TRI de 2021. Tais números resultaram na evolução da receita líquida, que bateu mais um recorde ao atingir 576,1 milhões de reais, uma evolução de 45,7% em relação ao primeiro TRI 21, conforme demonstrado no gráfico inferior direito. No slide 7, falaremos sobre o mercado de seminovos, que se comportou nesse primeiro trimestre. Aumentamos o nosso market share de seminovos no primeiro trimestre em 0,6 pontos percentuais em relação ao quarto TRI 21, apesar da retração no volume de vendas de veículos, que caiu 17,5% e 12,3% quando comparamos com o primeiro e o quarto trimestre de 2021, respectivamente. Seguindo para o gráfico de baixo, apresentamos o recorde no preço médio de venda dos veículos de seminovos, que atingiu o total de R$ 65,3 mil por veículo, um aumento de praticamente 20% em comparação ao ano anterior. Nosso volume de vendas segue impactado de maneira relevante devido à nossa necessidade de reduzir a desmobilização de nossos negócios de locação para permitir a continuidade do bom atendimento aos nossos clientes, de modo que vendemos apenas 10,1 mil veículos neste trimestre. Avançando para o slide 8, a receita líquida de seminovos totalizou R$ 661,4 milhões neste trimestre. Neste trimestre, também encerramos mais 4 lojas, sendo 3 delas de franqueados, como mostra o gráfico de baixo. Passo agora a palavra para o Sarkis, head da divisão de Rentacar, para apresentar com mais detalhes os resultados da companhia neste segmento. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Seguimos agora para a slide número 9. Gostaria de iniciar falando primeiramente do gráfico inferior direito. O gráfico apresenta a evolução da nossa tarifa média, que neste trimestre atingiu o patamar de R$ 103, com aumento de 38,4% em relação ao mesmo período de 2021. Este aumento é consequência do aumento de preços em todos os segmentos do negócio, de modo a compensar os aumentos recorrentes nos custos operacionais e de capital e do crescimento na participação nas locações do subsegmento pessoa física. Passando agora para o primeiro gráfico, mostramos o volume de diárias, que cresceu 5,3% em relação ao primeiro TRI 21 e atingiu o volume de 4,8 milhões. Já no gráfico inferior esquerdo, apresentamos a taxa de ocupação, que atingiu 79,4% no trimestre. O volume de diárias do primeiro trimestre é, por consequência, o indicador da taxa de ocupação e o próprio crescimento da receita foram afetados pela redução no volume de turismo ocasionado pelo pico de infecções da variante Omicron, especialmente no início deste período. Acreditamos que o fim da pandemia trará um crescimento muito expressivo na demanda de locação de curto prazo, seja para viagens a negócios ou a lazer. Indo para o slide número 10, seguimos evoluindo a operação de locação com bastante consistência. Atingimos a receita líquida recorde no montante de R$ 455,6 milhões, uma evolução de 50,2%. Na parte inferior do slide, mostramos o total de lojas da companhia, que neste trimestre encerrou com 250 lojas, sendo 29 de franqueados e 221 próprias, uma evolução de 22 lojas próprias. Passo a palavra agora para o Marco Túlio
nosso CFO e diretor de RI, para comentar os resultados financeiros. Obrigado, Sarkis. Boa tarde a todos. Indo para o slide 11, a companhia passou a apresentar nesse primeiro trimestre os custos referentes à desmobilização dos automóveis e preparação para a venda no segmento de seminovos. A apresentação desses custos em seminovos reflete melhor a estratégia da companhia em relação ao nível de preparação dos veículos versus a estratégia de venda em cada canal. Uma vez que, por exemplo, subimos comparativamente os custos de preparação nos últimos trimestres, de modo a capturar maiores valores de venda na desmobilização de nossos ativos. Adicionalmente, foram excluídos dos resultados os impactos não recorrentes com a fusão, que neste trimestre somaram aproximadamente 14 milhões de reais. Desta forma, o EBITDA de Rent-A-Car alcançou o patamar de 229,3 milhões de reais no trimestre, um aumento de 57,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com uma margem EBITDA de 50%. Em terceirização de frotas, o EBITDA bateu o recorde ao atingir 383,1 milhões de reais, aumento de praticamente 40% em relação ao ano anterior, com margem EBITDA de 66,5%. Por fim, Seminovos cresceu 8,7 pontos percentuais em bases comparáveis e atingiu 20,6% de margem EBITDA. No slide 12, apresentamos uma evolução do nosso EBIT. Crescemos 39,2% e atingimos um montante de 573,5 milhões de reais neste trimestre em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Passando para o slide 13, o nosso resultado financeiro líquido foi impactado pelos fortes aumentos da taxa Selic ocorrido nos últimos trimestres, além do fato de nossa dívida líquida ter praticamente dobrado em relação ao primeiro TRI de 2021, de modo a suportar o forte crescimento da companhia. Passando para o gráfico inferior, apresentamos o nosso lucro líquido do trimestre. Registramos um montante de 220,4 milhões de reais, com uma margem líquida de 21,3%. Partindo agora para o próximo slide, o spread do ROIC em relação ao custo de dívida foi de 5,8 pontos percentuais, fruto de um ROIC trimestral anualizado de 13,1% e um custo de dívida que atingiu 7,4% no trimestre, devido ao contínuo aumento dos custos financeiros. Por último, no gráfico da parte inferior direita, mostramos o nível de alavancagem da companhia. A dívida líquida sobre o EBITDA recorrente anualizado foi de 2,8 vezes. Passo agora a palavra para o Luiz Fernando. Obrigado, Marco. Antes de irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar as minhas considerações finais. Esse primeiro trimestre de 2022 representa mais uma evolução importante nas estratégias adotadas ao longo dos últimos trimestres. Seguimos apresentando a contínua melhora nos resultados de locação. Ambos os segmentos apresentaram receita líquida e EBITDA ajustado recordes, com um forte desempenho operacional e com demanda bastante aquecida. Mesmo com o impacto negativo causado pela elevada inflação dos custos de manutenção, o contínuo envelhecimento de nossa frota e a restrita oferta de veículos novos. Em seminovos, continuamos calibrando o nosso volume de vendas de modo a garantir o atendimento dos clientes de locação, enquanto a expectativa de recebimento de veículos 0 km não estiver normalizada. De maneira consolidada, as operações de locação em seminovos geraram uma receita líquida de 1,7 bilhões de reais, a maior para um trimestre na história da companhia. Por fim, em linha com o nosso comprometimento com as gerações futuras e com o desenvolvimento sustentável da mobilidade urbana, continuamos atuando de maneira arrojada na eletrificação de nossa frota. Além de já oferecermos carros elétricos para os nossos clientes de aluguel de carros e terceirização de frotas, iniciamos nesse trimestre, para os clientes do Unidas Livre, uma parceria com a Volts, a oferta de um novo segmento de veículos. A partir de agora, os clientes fãs da mobilidade em duas rodas terão as scooters elétricas como opção mais econômica e sustentável. Antes de entrarmos na sessão de perguntas e respostas, gostaríamos de agradecer ao time da Unidas, que entregou mais um excelente resultado trimestral, aos nossos investidores, clientes e parceiros que acreditaram e apostam em nós.
Obrigado por participarem dessa teleconferência e contem sempre comigo e com toda a equipe de relações com investidores da Unidas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. A nossa primeira pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal. Luiz, Marco, Carlos, obrigado pela pergunta, parabéns pelos resultados. Queria talvez explorar primeiro o tema da tarifa de RAC. Quanto do aumento sequencial vocês atribuem a um efeito de mix de canal, mix de carros ou aumento de tarifa da mesma categoria, né? A gente viu uma redução da taxa de utilização e eu queria entender um pouco se isso já é efeito de elasticidade ou se é mais uma questão de priorização de canais. Um outro tópico, acho que na renovação de frota, nos últimos 3 trimestres, a Unidas comprou e vendeu menos carros do que as outras duas, né? Vocês têm algum motivo, é uma estratégia deliberada para que vocês tenham rodado menos a frota ou tem algum efeito mesmo de restrição na oferta de carros? Eu vou me ater a essas duas aqui. Obrigado. Olá, Regis. Boa tarde. Obrigado aí pela pergunta. Aqui é o Carlos Sarquis. Vou te responder aí a pergunta em relação à tarifa do RAC. Nesse primeiro trimestre de 22 versus o quarto trimestre de 21, né, então com o trimestre imediatamente anterior, todas as tarifas, com exceção da tarifa pessoa física, cresceram tri contra tri. E cresceram patamar, a maioria delas acima de 10%. A tarifa pessoa física caiu, né? Então, mesmo a tarifa pessoa física tendo caído, né, que é a mais evidente para o mercado, vocês conseguem acompanhar pesquisando preços aí nos nossos sites, mesmo esse preço tendo caído, se observou aí um crescimento bem expressivo, tri contra tri, da receita do ticket médio para o renta-car. Então, está implícita a minha resposta aí no que eu te indiquei aqui agora, que é esse crescimento, obviamente, se deve ao fato de que tem melhorado o percentual de locações do canal pessoa física, que é o canal que tem o maior ticket médio, né? E como eu mencionei na minha fala, né, esse canal foi afetado aí pela variante Omicron, especialmente nas primeiras 8 semanas, né? Então, mesmo tendo sido afetado de forma bastante significativa a demanda desse segmento, né, o que causou um pouco essa queda de preço, tentando estimular essa demanda, tanto Unidas quanto os demais, acredito que também experimentaram uma queda de preço. Mesmo nesse cenário, a gente teve um aumento bem expressivo no ticket médio. Os preços dos demais canais continuam crescendo. A pessoa física está se recuperando agora no segundo trimestre versus o primeiro trimestre. Então, a gente vê uma situação bastante saudável nos movimentos de preço do mercado. Tá? Não sei se eu te respondi. Bom, Regis, pegando o teu segundo ponto, né, falando acho que um pouco de compra e venda de carro, a Unidas, a gente tem trabalhado durante o ano de 2021, nesse primeiro trimestre também, é óbvio que para ter, acho que o máximo de carros possíveis na ponta de compra, mas que façam sentido para a Unidas numa avaliação de renovação dessa frota, né? A gente tem citado que a gente, se precisar, a gente vai postergar a venda dos carros, né, que já tiveram uma alta significativa no último ano, né, e no último trimestre. A gente posterga esses carros, enquanto a gente entende que esses carros, a gente com um gasto maior de manutenção consegue ter uma boa qualidade do nosso carro para o nosso cliente, e aí comprando os carros de forma adequada e olhando basicamente para a diferença entre compra e venda, né? Então, se a gente pega essa diferença de compra e venda, dos últimos 2 trimestres, por exemplo, a gente entende que
gente está aí na melhor estratégia da Unidas e incrementamos, né, se a gente pega o quarto trimestre e esse primeiro trimestre, pouco mais de 20 mil carros. Né? Então, óbvio, teve uma compra um pouco maior no quarto trimestre, a gente ali já vendeu menos, já trazendo uma diferença líquida de carros importante para iniciar o ano de 2022, e a gente nesse trimestre também traz mais quase 3 mil carros para a frota. Então, o que a gente está olhando de forma aí conservadora, olhando para o retorno do nosso capital, um incremento ideal de frota líquida, e aí comprando os melhores carros que a gente entende para aquele momento e mantendo o crescimento da operação de aluguel, né? Como eu falei, se a gente pegar 20 mil carros de crescimento, em 2 trimestres estamos falando de 10% de crescimento na frota da companhia. Muito claro. Obrigado, Sarquis. Marco, talvez só uma terceira, se me permitir, rapidinha. Ainda existe algum efeito de margem por movimentação na história dos laudos de depreciação de carro? Para fim contábil, que a gente ainda deve esperar olhando para frente? Bom ponto, o Regis. Aqui a gente, né, nesse trimestre, a gente entra, vou falar que quase em regime recorrente na questão do laudo para o Rent-A-Car, né? A gente não trabalhou isso aqui, não concluiu isso para a terceirização de frotas, mas para o Rent-A-Car eu falaria que quase em regime recorrente. Por que quase? Porque o que transitou nesse trimestre foi o recorrente daquela frota que a gente tinha operacional no final do ano passado. Então tem um pedaço da frota do Rent-A-Car que esse crédito não está no primeiro trimestre e a gente não perde esse crédito para frente, né? É uma questão de conclusão desse laudo. Podemos falar aí algo em torno de entre 15% e 20% da frota operacional do Rent-A-Car, então não tem o crédito transitado no balanço e a gente não perde isso para frente. E da frota de terceirização de frotas, a gente não tem nenhum crédito apropriado, o que não quer dizer que a gente não possa ter no futuro também trabalhando o laudo dessas operações. Legal, muito claro, Marco. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Aline Gil, BTG Pactual. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo call. A gente viu a depreciação por veículo aumentar nesse TRI, tanto para a RAC quanto para a Fleet, em linha com os outros players do setor. Eu queria saber se vocês têm alguma perspectiva de quando essa depreciação por carro ela pode estabilizar os dois segmentos. E uma outra pergunta, por favor, vocês têm alguma atualização com relação à venda dos ativos para a fusão com a Localiza e algum timing esperado disso? Obrigada. E Aline, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Primeiramente, a depreciação do RAC do Fleet, ela deve continuar subindo, né, ao longo do ano e a gente espera que ela normalize só para o ano de 2023. Por quê? Porque enquanto ainda nós tivermos um volume alto, né, de carros a renovar, esse efeito não tem condições de desaparecer, né? Nós temos um volume grande de carros hoje que não precisam mais ser depreciados, né? Então estão com depreciação zero, e uma quantidade menor entrando a cada mês, de acordo com a disponibilidade das montadoras. Então, quanto mais rápido a gente receber um volume maior de carros zero, mais rápido vai ser essa estabilização. Então, vocês podem esperar que esses volumes de depreciação e os valores vão aumentar ainda ao longo desse ano, pelo menos. Bom, sobre a venda dos ativos, nós estamos no momento igual ao do mês passado, quando nós falamos sobre esse assunto, né? Nós temos hoje o objetivo de vender esses ativos e tão logo isso aconteça, a gente faz o fechamento do deal. Eu prefiro, nesse momento, não especular com prazos, né? E a gente tem um prazo bem dilatado aí para fazer essa venda. Obviamente, nós temos expectativas, né? Mas eu prefiro aqui não especular, porque depende de terceiros e a gente não dá guidance aqui na companhia. Mas
é um processo que está normal, fluindo bem, de acordo com o que nós colocamos no último call com vocês. Aline, ok? Opa, perfeito, obrigada. Acho que não tinha nenhum agradecimento aqui. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho uma pergunta. Agora no primeiro TRI a gente viu um pouco de pressão no ROIC, né, e eu queria entender um pouco do lado de vocês, né, como que vocês estão vendo essa questão para 22, 23. O Sarkis já mencionou um pouco nessa questão de melhora de tarifa no RAC, mas ao mesmo tempo a gente viu agora no resultado do primeiro TRI esse processo de renovação parcial da frota, pressionando um pouco, né, ou aumentando um pouco o capital investido. Então eu queria entender do lado de vocês como que esse ROIC deve variar ao longo de 22 e 23. Obrigado. Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui na composição do ROIC, né, a gente tem alguns fatores, né? Apesar de um ROIC um pouco menor do que o trimestre anterior, a gente vê que, basicamente, em termos de capital investido, por exemplo, se a gente olha posição final de balanço, né, a gente até termina com um capital investido um pouco maior na implantação e na saída de carros, né, fruto dos carros que a gente comprou ao final do trimestre anterior. Eu acho que isso impacta um pouco o ROIC e um pouco também, né, que mesmo com margens um pouco maiores em seminovos, a gente está vendendo um volume muito aquém do que o normalizado. Mas eu acho que o que mais importante aqui é a gente entender, né, como é que deve se comportar para frente, principalmente quando da normalização, o spread, né, de ROIC aqui e custo de dívida. Então a gente tem esse spread aí nos últimos trimestres e anos bem saudáveis, e a gente entende que ao longo dos próximos trimestres e anos o objetivo da companhia é continuar com o spread alvo que ela sempre teve, um spread saudável aí de ROIC, custo de dívida, independente dos volumes, se a gente estiver fazendo menos volume de seminovos ou mais, né, uma vez que esses resultados já estão contratados no balanço da companhia. Então, o que a gente deveria esperar é um spread de ROIC aí nos níveis que a gente historicamente tem entregado. Ótimo. E se eu puder só fazer uma segunda pergunta, Marco, acho que você mencionou para esse trimestre, talvez uma adição líquida ali em torno de 2 a 3 mil carros, né? E pensando em idade média da frota, assim, a gente não tem a compra bruta, né? Mas dado o que aconteceu no primeiro TRI, pode ser que a frota de RAC, né, continue aumentando a idade média. Como que vocês veem esse ponto, né? É um negócio para vocês que é uma condição de mercado, né, por conta de problema da montadora, ou não, vocês acham que dá para operar com uma idade média, olhando para frente, é uma mudança estrutural, que dá para manter essa frota com um pouco mais de idade? Obrigado. Vitor, obrigado, Luiz Fernando. Bom, essa é uma excelente pergunta. A gente, né, dentro dessa mudança que aconteceu nos últimos 2 anos, né, por uma diminuição de entrega de carro zero, nós testamos vários outros modelos, e esse é um deles, né? Nós percebemos que dá para se trabalhar com um retorno igual ou melhor, uma frota com um tempo mais alto de uso, né? Então, mesmo que ao longo dos próximos anos a indústria venha, né, com uma capacidade de entrega normalizada, a gente pode sim experimentar idades médias mais altas no RAC como um futuro não tão distante. Então,
é importante, né, esse giro e essa frota nova, mas a gente nunca tinha trabalhado, né, com uma frota nessa idade, com essa quilometragem, e a gente percebe que tem uma rentabilidade boa em esticar os prazos também. Então, não podemos afirmar ainda, né, porque se a indústria volta normalmente, né, principalmente em 2023, já que 2022 está dado já os acordos, a gente vai ter que fazer conta, porque andar com a frota mais tempo tem alguns fatores importantes que a gente descobriu. Então, a pergunta é sim, podemos esperar frotas com idade média mais longa por um período mais longo também. Porém, se a indústria, quando ela voltar a fornecer os carros, a gente vai ter que fazer uma conta e ver se a gente volta aos patamares anteriores ou não. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, Citibank. Pessoal, bom dia, boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é um follow-up aí nessa questão de renovação de frota e idade de frota, né? Vocês já exploraram bastante alguns pontos que eu tinha, mas eu queria entender como é que vocês estão de expectativa de volume de compra ao longo desse ano, né? Se esse volume ele acelera bastante ao longo do ano, como vocês estão vendo essa normalização para 23? E a segunda pergunta eu queria saber de vocês quanto seria um nível aceitável de alavancagem que vocês consideram que ainda é saudável subir essa alavancagem para suportar o crescimento? Felipe, boa tarde, obrigado pela pergunta. A nossa expectativa é uma rampa muito forte de entrega a partir desse segundo trimestre, né, e especialmente no terceiro e no quarto. Assim estão costurados os acordos que nós temos, né, e abril, no primeiro mês, já temos sinais que já veio dentro do esperado. Então, quer dizer, primeira coisa, o primeiro trio que nós recebemos está dentro do esperado, né, e dentro do acordado. Então, não tem novidades para nós nesses volumes. Já estava isso nos nossos orçamentos. O primeiro mês do segundo tri também vem dentro e ele é bem maior do que a média do que nós recebemos no primeiro tri. Então, é um bom sinal. E a rampa é muito forte segundo, terceiro e quarto nessa sequência, o volume de carros que nós temos comprometidos com as montadoras. Muitas montadoras não produziram carros no volume desejado no primeiro trimestre, por problemas não só de fornecimento de peças, mas ajustes em produção vindos do PL 7, né, que foi uma nova legislação que entrou agora esse ano. Então, essas montadoras têm contratos conosco e elas vão começar a entregar agora no segundo tri, terceiro e quarto. Então, a expectativa é muito forte dessa alta ao longo dos próximos trimestres, e o primeiro mês de abril agora foi muito bem e a gente recebeu uma quantidade bem maior de carros já. 23, a gente espera que isso tudo esteja superado e que a gente possa comprar a quantidade de carros que a gente necessitar. Então, a gente espera que 2023 uma indústria totalmente resolvida com os problemas de peças, semicondutores, etc. Até porque, né, a indústria automobilística também já nos sinalizou que querem explorar o máximo possível de produtividade nas suas fábricas. Então, 2022 é isso, uma rampa forte a partir de agora, vocês vão perceber, e 2023 a gente espera a normalização da indústria automobilística, consequentemente, a quantidade de carro que a gente precisar, a gente vai ter dos nossos parceiros montadoras. Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. Marco Túlio falando, vou responder a sua segunda. Sobre a alavancagem,
Acho que a gente acompanha de perto aqui, acho que duas métricas, né? Para fins de restrição de covenants, a alavancagem ela vai olhar sempre os últimos 12 meses, né? E a gente acompanha tanto esse quanto também a alavancagem quando a gente olha o nosso EBITDA trimestral, e a gente até divulga anualizado, né? Porque aqui a gente administrando e vendo o filme da companhia, né? E se a gente olha para trás e vê esse filme que já passou, a gente vê que o EBITDA cresce trimestre contra trimestre. Então, a decisão de crescimento da companhia passa pela decisão de avaliação desse EBITDA futuro. Então, uma vez que ele cresce, quando a gente olha, por exemplo, se ele parasse hoje, a gente está falando de um nível de 2,8 vezes, né? Então, se a gente faz esse EBITDA do primeiro trimestre anualizado. Enquanto a gente estiver com esse EBITDA aí nesse nível, até 3,10 ali, a gente entende que é saudável, né? Uma vez que a gente está vendo esse futuro, vendo que se a gente parasse o crescimento, esse EBITDA ele não vai cair, ele no mínimo se manteria. Então, um pouco a métrica que a gente acompanha, e a gente tem aí um espaço importante aí para continuar a estratégia da companhia, né, nesse crescimento e nesse nível saudável aí de alavancagem. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Obrigado a você, Felipe. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, Luiz, Marcos, Sartiz, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. São duas, na verdade. A primeira no segmento de pesados. Eu sei que normalmente vocês não dão muito disclosure aí sobre esse segmento, mas queria entender um pouco qual que é a estratégia de vocês olhando para frente, né? Quanto mais ou menos vocês devem comentar, já é hoje da frota, e como deve ser a estratégia para frente, ainda mais considerando aí a fusão com a Localiza. E o segundo ponto, um follow-up sobre a pergunta do M&A com a Localiza, se agora que vocês já estão há um tempo sentados na mesa de fato, negociando e conversando sobre as potenciais sinergias, como é que vocês estão esperando essas eventuais sinergias comparado com o que vocês esperavam lá atrás quando o deal foi inicialmente anunciado? Obrigado. Guilherme, obrigado você. A nossa plataforma de pesados hoje conta com mais ou menos uns 2.800 ativos. A gente tem crescido bem nesse segmento. Vocês devem perceber, né, no ticket médio dos carros de fleet um valor mais alto, e obviamente esse valor mais alto está impactado, né, por pesados e os outros segmentos que nós viemos ao longo dos últimos anos investindo, que é veículos especiais e até o agro, né, são características desses negócios ter um ticket mais alto e ter contratos mais longos. Então, né, além de investir mais, quando você tem um contrato mais longo, a sua tarifa ela é menor, né, e o retorno vem num ciclo mais longo. Então, a gente ainda não está, né, dando disclosure desse e dos outros segmentos isoladamente, mas é uma ideia nossa, né, talvez no início do ano que vem ou alguma coisa ao longo desse ano, mais no final do ano, início do ano que vem, a gente dá disclosure mais aberto por segmento por vocês. Por enquanto não, por enquanto a gente tem tudo fechado, mas eu posso te dar alguns números aí, como essa quantidade de ativos, e te dizer que a gente está aproveitando bem o momento desse setor para crescimento. Sobre as sinergias, nós, né, já começamos um trabalho de planejamento da nova companhia, mas por restrições, né, do processo, a gente está fazendo isso através de um clean team. Então, nós não temos ainda carimbado, né, sobre se as sinergias estão maiores ou menores do que nós temos cravado em números. Mas a nossa expectativa é uma expectativa muito positiva do que a gente vem enxergando, né, agora trabalhando um pouco mais próximo, especialmente a partir da aprovação, a primeira aprovação do CAD em dezembro.
Então a expectativa é muito boa, ainda não temos números cravados, porque a gente está trabalhando em clean team, né? Quer dizer, nós não podemos ver os números da Localiza, e nem o número da Combinada, e nem tampouco a Localiza pode ver os nossos da Combinada. A gente faz isso através de uma consultoria, né? E isso dificulta um pouco a gente cravar números em pedra. Mas a expectativa é muito boa do que a gente tem enxergado aí nesse trabalho. Super claro, Luiz. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a você, Guilherme. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem *1. A nossa próxima pergunta vem de André Ferreira, Bradesco BBI. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Em relação aos carros que vocês estão recebendo, vocês podem dar uma cor em qual o mix desses carros que estão entrando? Se é mais carro de entrada ou se é mais parecido com o mix de venda de varejo, por favor? É só essa pergunta. Obrigado. Obrigado você, André. O mix também está normalizando, né? Se você pegar o ticket médio do RAC, né, desse trimestre, ele já está, né, mais em linha do que o que a gente acredita que é o mix normal, né? Então já começa a sinalizar, inclusive, nos números. Antigamente, né, a gente estava com uma disponibilidade da indústria muito focada em veículos mais caros, né? Porque se você tem um valor agregado melhor para as montadoras, nesses veículos mais caros, e você tem uma restrição do número de peças, né, e principalmente os semicondutores, claro que as montadoras estavam privilegiando esse tipo de carro, né? Então agora, com a normalização das entregas de peças, de semicondutores, eles vão produzindo um mix natural, até porque eles precisam, né, do mix de todos os carros para atingir os objetivos dele. Então, a notícia é sim, os mix já estão começando a normalizar e a gente espera que ao longo dos próximos trimestres isso se consolide. Mas, como eu disse, se você olhar o ticket de compra do RAC, né, porque a gente vinha privilegiando os clientes de frota nos carros de entrada, né, e a partir do momento que você começa a normalizar, você percebe claramente que o ticket médio de compra do RAC diminui, e aí isso, obviamente, só tem o motivo de mix para justificar essa normalização. Então é isso aí que está acontecendo e o que a gente espera, André. Perfeito, muito obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Com licença, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados da Unidas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.